Amém e amém. Pode assentar. Graças a Deus. Vou tomar aqui uma água. Em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Eu não vou citar o nome de A nem B, né? Se eu for citar o nome de um, tem que citar o nome de todo mundo. Então, todos sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Pegue a sua Bíblia. Em nome de Jesus. Vamos falar do amor de Deus. Glória a Deus. Jesus seja louvado para sempre. Abra no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, vou repetir. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. A parábola do bom quê? O bom samaritano, tá? A parábola do bom samaritano. Samaritano é aquele que residia ou reside em Samaria, tá? Se você reside em São Paulo, se você reside no Rio de Janeiro, né? Então você é natural daquela cidade. E havia os samaritanos, os que residiam em Samaria. Mas esses, presta atenção, que residiam em Samaria, eles não eram nascidos, tá? Ou seja, a descendência desses samaritanos era de lá, era da Síria. Eles eram estrangeiros. E numa guerra, Samaria fora tomada. Samaria pertence aos termos de Israel. Então Samaria ela foi tomada na guerra e pelo rei da Síria. E o rei da Síria trouxe um monte, né, dos seus compatriotas, os conterrâneos, para essa cidade. Eles tomaram a cidade de Israel, Samaria, né, e colocou ali os seus descendentes, tá? E aquela cidade ficou uma cidade estranha para Israel. Israel, né, abominava o povo de Samaria. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo diferenciado. Era um povo que tinha temor a Deus, que tinha as leis de Deus. Porém, os samaritanos, os sírios, eles eram idólatras, serviam outros deuses, tá? Tinha as suas devoções, tá? As suas oferendas aos outros deuses. Então havia uma divisão, tá? Dentro de Israel havia uma grande divisão, né? Porque os samaritanos, eles estavam ali ocupando Israel, Samaria, dentro de Israel. Portanto, os próprios judeus, os israelitas, então eles começaram a rejeitar os samaritanos, os sírios que moravam em Samaria. E os israelitas, eles não comunicavam com os samaritanos. Eles não queriam saber de nada, não queriam conversa, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque vocês são idólatras. Segundo, essa cidade aí pertence a Israel e vocês estão ocupando. Então era uma briga terrível, tá? Então eles, os samaritanos, eram um povo marginalizado por Israel. Eu estou contando isto para que você possa entender, tá? Esta parábola do samaritano, tá? Um povo marginalizado por Israel, pelos judeus. Vamos ver o que diz
Pastora Quitéria, você pode ler para mim? A partir do 25, 10, 25. Pastora, pode ler. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui se trata de um doutor da lei. Esse doutor da lei, ele era, como é que fala? Da religião, ele era fariseu, tá? Esse doutor da lei aqui, ele tinha uma religião, ele era fariseu. Existia, preste atenção, nos tempos de Jesus, existiam várias religiões, tá? Existia como é que fala? Esse que acabamos de falar aí, pastor. Fariseu. Os fariseus, eles eram, tá? Um grupo dentro do judaísmo. Do judaísmo. E existia também a religião também os saduceus, tá? Fariseu e saduceu. Então, outras mais religiões. Então, preste atenção o que a palavra do Senhor está mencionando, tá? Vamos ler de novo. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Continue, pastora, por favor. 26. E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo demais que gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Então, para que você possa entender, os meninos estão bebendo uma água aí, né? Glória a Deus. A pastora Quitéria, se puder, tá? Mas aí não vai dar. Amém. Então preste atenção. Eu gostaria que você, assim, prestasse atenção, porque você também vai me ajudar a destrinchar aqui a palavra do Senhor. Então, um certo doutor, né, chegou diante do Senhor Jesus e indagou de Jesus, né, o que eu faço? O que eu devo fazer? Ele queria saber o quê? Ele queria saber o quê? Acerca de quê? E eis que se levantou um certo doutor da lei e tentando dizendo: Mestre, que farei? Para o quê? Herdar a vida eterna. Ele queria saber, mas só que a palavra do Senhor já diz aí, tentando Jesus. Está vendo? Então ele era um religioso. Aquele rapaz, aquele homem, o doutor da lei, ele era um religioso. É a mesma coisa se você tivesse ministrando a palavra, né?
no lugar público e alguém viesse fazer perguntas para você, pergunta como é que fala? Capciosa. Capciosa, tá? Com interesse de te pegar, com interesse de te interrogar, tá? Para te experimentar. Então esse doutor da lei, ele se aproxima e pergunta, tá? O que eu farei? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus faz uma pergunta para ele. Você conhece a lei? Né? O que diz a lei? E esse homem religioso, ele cita várias palavras da lei. Vamos ver aí, pastora, me ajuda nessa parte aí. Ele cita, ele mesmo, aquele doutor da lei, porque ele era doutor da lei. Jesus não estava lidando com um aluno. Jesus estava lidando com mestre, doutor da lei. Eram escribas, não? Escriba. Então, olha aqui, o doutor da lei responde para Jesus. 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O doutor da lei falou para Jesus: amarás o Senhor de quê? De todo o teu coração e que mais? De toda a tua alma. De toda a tua alma. E de todas as tuas forças. E de todas as tuas forças. E de todo o teu entendimento. E também de todo o seu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. E ao próximo como a ti mesmo. Você precisa, da mesma forma que você queira o bem para você, você tem que adquirir também, favorecer o bem para o seu próximo, tá? Então Jesus, ele indaga do religioso, e o religioso, ele recita as palavras da lei corretamente. Aí Jesus, então, elogia aquele doutor da lei, tá? Jesus faz um elogio para aquele doutor da lei. Vamos ver aqui o elogio. Versículo 28. Respondestes bem, faze isto e viverás. Tá vendo? Você respondeu bem. Faz isto. Ame a Deus de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, de todo o teu coração, né? E ame o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus e ame o próximo como a ti mesmo. Irmãos, se nós fizermos desta forma, se nós nos comportarmos desta forma, tá? A salvação para nossas vidas está 50% ou 100%, vamos dizer assim, engatilhada, resolvida, tá? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, é colocar Deus acima de tudo, em primeiro lugar nos seus planos, na sua vida, amém? É você deixar as coisas nocivas, os prazeres deste mundo, para fazer a vontade de Deus. É você viver uma vida de renúncia, renunciando a esse mundo, o sistema desse mundo. Então, se você faz isso, se aquele religioso, o doutor da lei, se ele, conhecendo a palavra de Deus, se ele pratica essa justiça, ele estava praticamente salvo diante do Senhor. Mas pela sua religião, pelo seu entendimento, faltava ainda o espírito de entendimento, o espírito de amor, tá? O espírito de compaixão. Aquele homem era religioso, conhecia a palavra de Deus, portanto, ele não tinha esse quebrantamento. Ele não tinha esta visão, ele não tinha a presença do Espírito Santo de Deus para amar a Deus com entendimento, com toda a sua força. E isto é necessário, que nós venhamos conhecer a palavra do Senhor,
para que, servindo ao Senhor, possamos nos comportar como filho de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amém? Amém. Aí, ele queria se justificar, esse religioso, e ele indagou de Jesus, dizendo assim: quem é meu próximo? Né? Aí Jesus contou uma parábola para explicar para ele quem seria o seu próximo. Aí Jesus conta a parábola dizendo: olha, descia um homem de Jerusalém em direção a Jericó, e no caminho ele se depara com um assaltante. E os assaltantes vai, rouba, saqueia tudo que ele tem daquele homem, que o seu nome está no anonimato, tá? Ele sai de Jerusalém e o seu destino é Jericó. Mas no meio do caminho vem os salteadores, os ladrões. Você vê que até naquele tempo de Jesus havia salteadores e ladrões. E ali rouba tudo que ele tem. Ele estava sozinho. Aquele homem que descia de Jerusalém estava sozinho. Os ladrões vão e pegam tudo, saqueia. Engraçado que as pessoas são tão malignas que além de roubar as coisas, os pertences, as pessoas ainda acham o direito, tá, de espancar aquele que lhe roubou. Então nós vemos aqui, irmãos, que existem pessoas no mundo, tá? Pessoas pessoas malignas, e também existem pessoas, tá? Como é que fala? Pessoas que têm o coração humano, tá? Pessoas que compadece das pessoas, que tem misericórdia para as pessoas. Então nós vamos ver aqui que no meio religioso, entre nós, tá? Entre nós que conhecemos a palavra de Deus, nós devemos nos converter ao Senhor, de forma que esta natureza pecaminosa, ela tem que mudar. E quando ela muda, é sinal que eu nos convertemos. Amém. Tá? Aí você vê o ponto, o sinal de uma pessoa que se converte quando se encontra nos pés de Jesus. Então ela passa a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amém? Então nós vamos ver aqui, aí Jesus comenta, né? E os salteadores roubam tudo que aquele homem tinha, tá? E deixa o quê? Meio o quê? Versículo? Meio morto. 30. Ele estava ali meio morto, quase que desacordado. Vamos ver aqui, versículo 30. Versículo 30. Leia pra gente, por favor, mais uma vez. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Deixando-o meio morto, tá? Estava meio que desacordado, agonizando como queira, né? Aí daqui a pouco, o próprio Jesus continua explicando ali a parábola, dizendo: e naquele espaço de tempo, o homem ali meio morto, aí pelo mesmo caminho vem o que? Um religioso, considerado o que? Um sacerdote. Olha o que o sacerdote fez. Ao invés do sacerdote sendo um homem religioso, um homem, vamos dizer assim, sacerdote, é um homem que trabalha para Deus, é um homem de Deus. Então, sendo ele um religioso, conhecedor da palavra do Senhor, o que ele poderia fazer por aquele
homem que ele encontrou ali meio morto. Tá? Ele tinha que se aproximar daquele cidadão, cuidar das suas feridas e levar para um lugar seguro. Mas aquele homem, aquele religioso, o que ele fez? Ele passou assim, olhou aquele homem ali, né, aquele desconhecido, passou de largo, né? Eu não vou nem me meter com esse problema aí, né? Eu não quero nem saber. Deve ser fulano de tal. E passou de largo, tá vendo? Era um homem religioso, mas que ainda não havia experimentado o dom da vida. Ainda não tinha sobre ele a presença, o Espírito Santo de Deus. Aí ele passa de largo. E a palavra do Senhor diz que logo vem também o que? Um levita. E o levita faz o mesmo. Ele passa de largo. Ele não quer nem saber quem é que está ali caído. Ele passa de largo. E ele também era um homem considerado religioso. Muito mais religioso do que o próprio sacerdote. Porque ele era um levita. E os levitas naqueles tempos, eles consultavam a Deus. Tá? Eles trabalhavam para Deus. No templo, aqueles homens levitas, eles serviam ao povo de Deus. Portanto, eles também passaram de largo e deixaram aquele homem ali, semi-morto, agonizando, tá? Mas a palavra do Senhor diz que por fim passa um homem, um outro homem desconhecido, mas ele era lá da cidade, tá? De Samaria, aquele lugar onde o povo de Israel não se comunicava, porque eles eram descendentes de sírios, eles não se comunicavam. Então esse homem samaritano, que era marginalizado pelo povo de Israel, então ele passa e ele vê aquele homem ali jogado, semi-morto, agonizando, cheio de hematomas. E ele começa a untar, ele começa a ungir, lavar as feridas do corpo daquele homem desconhecido. E presta atenção, esse homem que estava ali jogado no chão, ele veio da cidade de onde? De Jerusalém para Jericó. Certamente aquele homem ali, ele era um israelita. Ok? Amém ou não amém? Provavelmente ele era israelita, aquele que fora assaltado, tá? Que estava ali cheio de hematomas, tá? Mas esse samaritano aí, esse homem não acudiu se era de Jerusalém, se era israelita. Ele fez a parte que lhe coube. Viu o homem agonizando, ele foi e lavou as suas feridas, untou com azeite e vinho, se não me falha a memória, né? É isso mesmo? Isso. Ele unta, ele unge, ele lava as feridas, ele coloca aquele homem na sua carruagem e leva até uma estalagem, tá? Uma pousada, e dorme ali com ele, cuidando daquele homem. E no dia seguinte ele sai para trabalhar, porque ele era um homem de negócio. E ele diz para o hospedeiro: olha, toma aqui moedas, toma aqui o valor de um dia. E quando eu chegar, se você tiver gasto um pouco mais, eu vou te restituir, eu vou te reembolsar. Aí Jesus Cristo diz para aquele religioso: pastora, me ajuda aí. Qual dele? 36. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu o religioso, dizendo o quê? O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faça da mesma maneira. Vai e faça da mesma maneira. Tá? Se você realmente tem um encontro com Deus, com Jesus,
Se você ama realmente a Deus sobre todas as coisas, tá? Faça da mesma forma. Ele queria, tá? Ele queria, como é que fala? Se justificar. E eu vou mostrar para vocês aí o quanto o primeiro religioso sacerdote. Abra aí comigo. Lucas, capítulo 16. Ele pode ler para a gente? Lucas capítulo 16, versículo 14. Leia para a gente. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Amava o quê? Amavam o dinheiro. Amava o dinheiro. Tá? Na minha tradução aqui, eles eram o quê? Avarentos. Avarento. Amava o dinheiro. Tá? Então, eles eram o levita, o sacerdote, eles eram avarentos. Eles tinham a sua religião, julgava-se ser sacerdote, levita de Deus, mas faltava-lhes o entendimento, a conversão, faltava a caridade, o amor para com o seu próximo, tá? E na verdade a palavra do Senhor diz que eles eram o quê? Avarentos. Uma pessoa avarenta, ela não quer ajudar ninguém, porque se ela acudir a alguém, ela vai ter que gastar os seus créditos para ligar, né, para o bombeiro. Ela vai ter que pagar um táxi, pagar alguém para remover aquela pessoa ali. Ela vai ter que contribuir com alguma coisa, tá? Então eles eram avarentos. Eles tinham sua religião, seus pontos de vista, mas eles eram avarentos. Eles não tinham amor para com o próximo. Então aquele, meu irmão, que quando tem um encontro com Jesus, aquele que busca o Senhor, e quando você tem um encontro com o Senhor, você passa realmente a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aquilo que você quer para você, você deseja também para o seu próximo. Você vê uma pessoa sofrendo, você vê uma pessoa doente, você quer ajudar. Você quer chegar junto daquela pessoa. Às vezes a pessoa mora longe e você quer ganhar aquela pessoa para Jesus, você quer trazer aquela pessoa para a igreja, mas aquela pessoa não tem condição financeira. Então, se aquela pessoa não tem condição financeira, se aquela pessoa não tem condição para vir à igreja, socialmente falando, então é hora de você abrir o seu guarda-roupa, é hora de você colocar a mão no bolso, pagar a passagem daquela pessoa, trazendo aquela pessoa para a igreja, até que ela venha se restabelecer na vida espiritual e também na vida social. Então, amar a Deus, tá? Amar a Deus é expressão de caridade. Você passa a ter compaixão para as pessoas. E volto a dizer, quando você adquire esta graça, esta virtude, isto prova que você teve um encontro com o Todo-Poderoso, um encontro com o Criador dos céus e da terra, aquele que realmente tem um amor, aleluia, aquele que ama, aquele que é misericordioso, aquele que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, a salvação eterna, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome